Essa é a grande distorção que se tem, socialmente falando, por falta de conhecimento das pessoas, do que é a desobsessão. Como nós buscamos pontuar na nossa preleção. A desobsessão, ela não acontece dentro da sala mediúnica. Esse é um grande engano que se comete. A segunda ideia enganosa que se tem sobre desobsessão é de afastamento de espíritos. Muitas pessoas vão para o centro para tirar os espíritos, para afastar espíritos. Então, elas veem no desenvolvimento da mediunidade uma forma de afastar os espíritos. É muito comum pessoas que se reequilibram no centro espírita, momentaneamente, depois nunca mais voltam no centro. Porque elas só queriam se livrar dos espíritos. Elas têm a impressão de que isso acontece porque elas são fortificadas pelo passe, pela mudança de ambiente. Então, elas têm uma mudança psíquica momentânea, isso causa um apaziguamento, né, sensorial no indivíduo, ele se reequilibra, e aí a pessoa nunca mais volta. Por quê? Porque ela só queria afastar o espírito. Mas por que ela queria afastar o espírito? Para que ela pudesse voltar para a mesma vida que tinha. Porque se às vezes a pessoa vai para o uso dos tóxicos, por exemplo, e sente mal, não é, pela presença perseguidora de um espírito, às vezes ela quer se livrar do espírito e continuar na droga. Então, essa visão distorcida de desobsessão precisa ser modificada no próprio movimento espírita, dentro do centro espírita. É preciso entender o que é desobsessão. Não está escrito em nenhum lugar da obra da codificação que desobsessão é afastamento de influências. E em nenhum ponto do livro dos médios, quando Allan Kardec estuda a fundo a obsessão, inclusive na revista espírita, nenhum lugar existe a prescrição de que o desenvolvimento da mediunidade seja eficaz para afastamento de espíritos ou desobsessão. Então as pessoas chegam com essas informações porque elas não conhecem. A casa espírita séria, espírita, que conhece do assunto, precisa orientar seguramente essas pessoas, que é o que você falou pelo modo de recepção fraterno. Elas precisam entender o que é a obsessão. Primeiro, desmistificar a ideia de que o obsessor é alguém que é mal e que ele está fazendo a maldade, que o obsessor é alguém estranho. Quando a gente diz isso para as pessoas, elas levam até um susto. Como é que é? O meu obsessor foi meu amigo na vida passada? A pessoa muitas vezes não aceita. Então a gente precisa desmistificar essa aura de que o obsessor é uma entidade demoníaca, né, que existe para causar o mal nas pessoas que são boas e dóceis. Se a gente for na ficha psíquica dessa pessoa, muitas vezes os obsidiados de hoje são as almas extremamente perturbadas de outras existências. Então eu preciso mudar esse ângulo de visão de que o obsessor é uma entidade demoníaca, porque até historicamente, não é? A religião sempre trouxe essa imagem de seres demoníacos que prejudicam as almas santificadas que estão vivendo na Terra. Primeiro, não são demônios. Segundo, não somos anjos que estamos vivendo na Terra, os encarnados. Essa distorção, ela é cultural. E no Espiritismo não seria diferente se chegar, porque é da cultura nossa, a ideia ancestral, milenar, de que existem seres demoníacos perturbando pessoas. O Espiritismo veio mostrar exatamente o contrário. Não existem os demônios. E essa obsessão existe porque eu criei isso na minha vida. E o desenvolvimento da faculdade mediúnica não resolve o problema. Porque o ato de eu desenvolver a mediunidade, ou seja, de eu começar a ter uma maior consciência e domínio sobre as minhas possibilidades mediúnicas, não me torna uma pessoa boa. Existem muitos médiums desenvolvidos,
Ou seja, são capazes de produzir fenômenos excepcionais, mas totalmente destituídos de moralidade. Então, são grandes obsidiados. O que prova que o desenvolvimento da faculdade mediúnica não resolve o problema da obsessão. Porque senão, os médiuns desenvolvidos não sofreriam obsessão. E sofrem. Não porque são médiuns desenvolvidos, porque a mediunidade não causa obsessão. É por causa do caráter. Nós ainda vemos muitos médiuns que vendem a mediunidade, que vivem, que cobram da mediunidade, direto ou indiretamente. Muitos médiuns ainda nas cirurgias espirituais. Muitos médiuns ainda fascinados, enganando as pessoas com orientações que mais perturbam do que ajudam. Se o desenvolvimento da mediunidade resolvesse esse problema, médiuns de grande potencial estariam, portanto, livres. Então, isso aí não é a verdade. Basta a gente olhar o panorama social que nós vamos encontrar médiuns desenvolvidos, porque a palavra desenvolvido no espiritismo significa aquele que já é capaz de produzir o fenômeno mediúnico. Mas produzir fenômeno mediúnico não quer dizer que o indivíduo tenha qualidade moral elevada. Ele simplesmente desenvolve um aspecto fisiológico da nossa personalidade, digamos assim. Mediunidade desenvolvida significa que o indivíduo já está acostumado, habituado a produzir fenômeno. Desenvolvimento mediúnico se dá por prática, por exercício. Isso Kardec mostra. Todos os médios que têm potencial para desenvolvimento desenvolvem pela prática. Então, uma pessoa pode desenvolver a psicografia, se ele praticar semanalmente. Uma pessoa pode desenvolver a incorporação, se ele praticar a incorporação. Ele pode desenvolver a vidência, quer dizer, a vidência que é incipiente no início, ela vai ficando plena, o indivíduo vai vendo mais psiquicamente. Quer dizer, um médium que tem muita dificuldade para incorporar no início, com a prática, ele consegue ficar mais habituado a incorporar. Facilita o exercício, o tempo. Como escrever, conforme você vai escrevendo, sua caligrafia vai melhorando, conforme você vai digitando um teclado de computador, com o tempo você vai ficando mais fluente. Isso é uma questão de hábito, mecânica. Faculdade mediúnica é a mesma coisa. Isso é desenvolvimento. Foi o que Kardec disse. Os médiuns podem desenvolver a mediunidade. Mas o desenvolvimento da mediunidade não dá qualidade ao fenômeno. O que dá qualidade ao fenômeno é a moralidade do médium. Porque existem, repito, muitos médiuns que produzem fenômenos excepcionais, mas que são destituídos totalmente de moralidade. Isso para mostrar que essa colocação que você fez, que as pessoas que chegam querendo o desenvolvimento para se livrar dos espíritos, cometem um engano de base. Primeiro, não vão se livrar, porque esses espíritos são almas muito ligadas a elas, e é que precisam de uma reconciliação com elas a partir de uma mudança de conduta. E o desenvolvimento da mediunidade em si, se isso fosse possível, considerando essa possibilidade, ela também não resolveria, porque ela em si não transforma o indivíduo moralmente. O que transforma o indivíduo moralmente é apenas o evangelho de Jesus, vivido, meditado. Os espíritos dizem isso a Kardec. A mediunidade é uma faculdade neutra, que não tem nada a ver com a moral. A moral só tem influência sobre a mediunidade quando dá qualidade, melhora o nível do fenômeno. Mas produzir fenômeno, médiuns das mais diversas possibilidades podem produzir. Isso não dão a eles nenhuma qualidade excepcional, senão a transformação interior. Então essa orientação é muito enganosa, decorre de uma falta de conhecimento e cumpre aos centros espíritas corrigir essa distorção, tanto do que é a obsessão, quanto do processo de desobsessão.